Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, da neurociência. Porque hoje o convidado é um cara que é assim, especialista nessa área da comunicação e da neurociência. Eu quero entender o que é isso. Neurociência, cara. O William Borghetti, o rei dos podcasts. Aê, muito bom. Cara, que legal ter você aqui. Estou muito lisonjeado com o convite, te acompanho muito sempre, né? Como o entrevistado, né? Galera lá, dos nossos amigos DVD, o Marcão, você já participou lá com eles. Karina Pirró, indicou. Cara, você foi um dos caras que, assim, dos convidados que vieram pra cá, todo mundo fala, meu, traz o William Borghetti, traz o cara. Isso é bom, né? Você é um cara muito, muito querido, cara, pelas pessoas. Isso é nessa área, pelo que eu vejo, assim, né? Não sei se você tem essa mesma percepção, mas tem uma questão meio de vaidade, assim, né? Demais, cara. Eu mesmo tô na área, por exemplo, uma área que eu atuo muito na área de palestrante, né? E às vezes você vai nos eventos assim, os caras meio Axl Rose, assim, sabe? 80 toalhas brancas e azeitonas da Malásia. Uhum. E eu vejo, cara, que no final, talvez eu pensei, o que eu vou me diferenciar no mercado é exatamente a simplicidade. A humildade, né, cara? Eu sempre brinco com os meus contratantes de palestra, eu falo assim, cara, o que você precisa? Eu falo, preciso de gente assistindo. E se tiver cadeira pra eles, ajuda bastante para as pessoas não ficarem de pé. Pelo menos confortável. Não precisa de nada, cara. Nem de slide, nem de luz, nem de música, nem de grito, nem de nada, de nada. Porque eu penso que a ciência é complexa, essa coisa da universidade, né? Ela precisa ser trazida para a vida real. Porque muitas vezes o cientista fica num Olimpo, num lugar muito inacessível, né? Então, quando a gente traz... Porque quando a pessoa se depara com a situação, principalmente quem tem adolescente, sabe, é constante, né? O problema, ele lembrar de uma frase, de uma conversa, de uma palavra para ele poder ter ferramenta ali. Então, manter essa simplicidade eu acho que é importante, cara. E como começou isso, cara? Porque você, assim, é o que você falou, né? Esses temas todos, eles são áridos, né? Uhum. A própria academia, né? Com os artigos, com aquela questão da forma da ABNT, né? É uma leitura muito difícil, muito complexa, que não é todo mundo que consegue acessar. Até gente, por exemplo, eu fiz agora recentemente o mestrado, cara, tinha leitura lá que fala, cara, por que não simplifica? Por que as coisas não são mais simples? Tudo bem que tem uma norma, tem toda uma mise-en-scène ali e tal, mas pessoas como você e outros, cara, vocês traduzem, né, de uma maneira muito boa, que faz com que esse conteúdo seja uma coisa que todo mundo absorva, né? Perfeito. Como começou isso assim na sua vida? Cara, exatamente a ideia de que o que é bom, o que é importante, né? E eu vejo a ciência como o que alavancou o mundo, né? Se hoje a gente não morre com 30 anos, é por causa da ciência. Se a gente tem um metrô, se a gente tem, assim, remédio... Hoje infecções pequenas, ninguém morre. Né? Você tem, assim, há 100 anos, o pessoal morria de apendicite. Sabe? Apendicite é um negócio, você chega no hospital, gente, vou fazer uma cirurgia de apendicite, amanhã tô aí trabalhando, né? Então, o mundo evoluiu muito graças à ciência. Só que a ciência tem um lado, os cientistas, enfim, as pessoas que estão na ciência, que é assim, parece que é feito para que uma pequena parcela entenda, né, que é o poder da informação. Então, assim, vamos falar muito difícil, é mais ou menos quando a gente vê discussões jurídicas. Sim. É um negócio muito difícil que é para pouca gente acessar. E eu vou contra isso. Então eu vou lá, cara, eu pego o artigo que, assim, eu também não entendo. Mas, assim, com um pouquinho mais de vivência em ler artigo, a gente vai aprendendo ali como funciona. Eu mesmo, às vezes, pego artigo de neurociência, jogo no chat GPT da vida e falo para, assim, me explica como se você explicasse para uma criança de 10 anos. Aí eu entendo o conceito, a ideia, né? E a partir dali eu começo a traduzir para as pessoas. E começou, cara, como tudo na ciência, começou com incômodo. Eu sempre tive um incômodo que era o seguinte: conhecer pessoas extremamente hábeis em alguma coisa. E aí quando você liga uma câmera, ou põe ela para falar com uma pessoa, ou põe ela para falar com alguém que é uma autoridade hierárquica, a pessoa trava. E aí aquilo começou a me gerar uma coisa assim: não é questão de conhecimento,
Porque essa pessoa tem conhecimento. Já sentei, ela já me explicou. É uma questão emocional. Então, dependendo do nível emocional que você tá, o teu nível cognitivo altera. E aí aquilo me despertou uma curiosidade. E aí eu fui estudar isso, eu fui, né, enfim, pesquisar o porquê que acontecia. E aí, qual foi o insight, assim? Adultos que têm dificuldade para se comunicar, dificilmente, eu nunca peguei um caso, mas na ciência, né, você tá no nível de mestrado, você sabe bem, a gente evita falar tudo, sempre, né, porque senão eu perco a margem. A ciência, ela não pode ser dogmática, né, é isso aqui, apesar de muitas vezes ser. As pessoas defendem ideias científicas como se fossem ideias religiosas, né? Sim. Você pega ideias do Einstein já foram derrubadas. E tá tudo bem, a ciência serve para isso. Ela tem que evoluir. Sim. Senão a gente fica com a ideia de 200 anos. E até questionar, né? Perfeito. Você questiona e assim, questiona cientificamente. Sim. Eu discordo do Einstein. Legal. Prova, calcula e tá tudo bem discordar. Então ela não pode ser dogmática. Ela não pode ser aquela ideia quadrada e que não vai mudar. E o que eu comecei a perceber? Dificilmente, eu nunca peguei caso, mas vou usar dificilmente, um adulto trava na comunicação depois de adulto. Então o cara até 35, 40 anos ele foi desenrolado, ele foi uma criança que trocava ideia, um adolescente e tal, namorou, se relacionava, 35 ele travou e tinha dificuldade de se comunicar. Eu nunca vi esse caso. O que normalmente é? Quando você tem um adulto que tem dificuldade de comunicação, ele foi um adolescente com dificuldade e uma criança com dificuldade. Então, em algum momento da infância e da adolescência que acontece essa trava. E isso me levou a estudar, dentro da neurociência, que já é uma complexidade absurda, o cérebro adolescente, que é o cérebro mais complexo e mais... ele não é nem criança para ser protegido e nem adulto para tomar as próprias decisões, ele está naquele momento. E, cara, isso me abriu um mundo de possibilidades. E aí você começa a entender comportamentos adultos, comportamentos de idosos, quando você entende o comportamento da adolescência. Então foi ali que eu comecei a falar, caramba, tem um mundo, e um mundo inexplorado, por incrível que pareça, né? Sim. Porque se você fala assim, eu chego às vezes numa palestra com 1000 pessoas, falo assim, quem sabe aqui o que é pediatra? Todo mundo levanta a mão. Quem sabe o que é geriatra? Quem sabe o que é médico clínico geral? Quem sabe o que é ebiatra? Ebiatra é um pediatra de adolescente. Aí numa plateia de 1000, 3, 4 pessoas levantam a mão, cara. Eu não sabia, por exemplo. Então, adolescência é um negócio meio assim, vamos se esconder aqui, eles passam, acaba, né? O Shakespeare tem uma frase ótima, ele fala assim, o meu sonho seria que dos 10 ao 20 ele dormisse e acordasse com 20 pronto, porque eles causam, eles tumultuam e tal. Então, mas eu falei, peraí, o adolescente também tem uma coisa bonita, né? Quando a gente pega os grandes feitos da humanidade, a imensa maioria foi feita por gente até 25 anos. Pega o Santos Dumont, vamos pegar um exemplo brasileiro aqui. Cara, a gente, na nossa idade, não vai jogar um negócio nas costas que a gente calculou que voa, subir num barranco e pular. Você fica pensando, não, mano, tem conta pra pagar, mas, né, me quebrar aí e tal. Essa impulsividade, ela também tem um lado positivo. Então, se você pegar os grandes feitos da humanidade e tudo, tem muita gente abaixo de 25 anos que fez isso. E também tem esse lado da impulsividade. Então, isso que sempre me moveu a tentar entender esse comportamento, a trabalhar com os jovens para que a gente coloque melhores adultos no futuro. Né? E você, quando criança, ainda... Né? Vamos até a adolescência. Na sala de aula e tal. Você imaginava que ia chegar onde chegou? Era seu sonho ser o que você é hoje? O que você vislumbrava? E como que você chegou aonde você chegou? Porque a vida é muito louca, né? Às vezes tem uma frase, não sei se é Nietzsche, que fala, né? Eu planejo, Deus ri. Que é isso, né? De você, às vezes, planejar uma coisa e a vida te leva para outra. O que você imaginou, assim, cara, ser tal, vislumbrar? Porque tem isso também, né? Total. Eu, por exemplo, quando adolescente, sempre quis ser jogador de futebol. E fui por um caminho totalmente oposto, né? Como que foi na sua vida? Rafael, eu venho de Mauá, que é aqui no Grande ABC, né? Pra galera que não é de São Paulo, é região metropolitana de São Paulo.
E a minha região lá, ela ficou muito conhecida por muitos anos por ser uma região metalúrgica, né? Que, inclusive lá, aquelas grandes manifestações que o Lula fazia, sindicato, tudo ali, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Mauá. Então, hoje lá a gente tem o polo industrial lá, que é autopeças, que abastecem as fábricas de carros, enfim, né? Cara, meu sonho era trabalhar na Mercedes. Metalúrgico. Metalúrgico, tipo ser metalúrgico. Por quê? O meu pai, ele sempre trabalhou, hoje tá aposentado e tal, mas sempre trabalhou de pedreiro, em obra. Minha mãe sempre foi dona de casa e quando a gente tinha ali eu tenho uma irmã mais nova, né? Quando a gente tinha ali em torno de 10, 12 anos, a minha mãe foi estudar, foi fazer uma faculdade e foi professora da escola pública, né? Então ali sempre um perrengue, né, cara? O pedreiro tem um mês que tem, um mês que não tem, é um negócio embaçado ali e tal, o salário de professor público, enfim. E aí, qual que era a nossa referência de a pessoa que tinha, por exemplo, conseguia trocar de carro, tinha um carro zero, tinha uma casa na praia, viajava de avião, né? Viajar de avião nos anos 80 era assim... Difícil pra caramba. Rico, assim. O cara já viajou de avião. Quem que era esse cara? O metalúrgico. Porque o metalúrgico nos anos 80, 90 ganhava muito dinheiro. Porque, assim, a produtividade, aquela coisa louca, então os caras trabalhavam muito. Tinha uma moral muito grande, né? Eu me lembro que, assim, na Volkswagen tinha o uniforme da Volks e tinha uma gola que era os golas amarelas, que eram os ferramenteiros. Então era o cara que ele não era o peãozão de apertar parafuso e graxa, ele era aquele cara que mexia com um paquímetro, os golas amarelas. Quem tá assistindo aí foi metalúrgico vai saber do que eu tô falando. Puta moral, o cara andava na fábrica, o gola amarela tá andando aí, né? Então o meu sonho era ser metalúrgico da Mercedes, assim. Era, né, num determinado momento. O que acontece foi que, de novo, eu sempre fui uma criança incomodada e curiosa. Aquela criança aleatória que ficava lendo coisas Nunca tímido. Muito tímido. Tímido? Muito. E é engraçado que, assim, no meu convívio muito íntimo, tranquilo, assim, sabe? Sempre tive bons amigos que eu tenho até hoje, os mesmos amigos. Quando eu tinha 7 anos, são os mesmos amigos que eu tenho hoje. Mas, por exemplo, falar com as meninas, cara, fui dar o primeiro beijo, eu tinha 17 anos, já tinha barba na cara, já morria de vergonha, morria de medo, falar com as meninas era um terror. Não, tal. Isso a gente tá falando aqui, assim, cara, hoje é até mais fácil, porque esses contatos você faz pelo WhatsApp, Instagram. A gente tá falando de uma época, cara, que tinha que ser presencial, né? Senão não tinha como. E assim, né? Esse é um ponto importante. A gente vai... Quem era tímido... E a gente vai abrindo essas parênteses aqui que são legais também. O WhatsApp, por exemplo, ou a conversa por chat, ela te dá uma vantagem incrível, que é o tempo de resposta. Então a menina fala um negócio pra você, ali, o adolescente, aí ele peraí, deixa eu pensar a melhor resposta que eu posso dar aqui. Se eu falar isso pode ser assim, se eu falar isso, vou e tem no presencial, né, não tem. Você não tem o tempo de resposta, nem pelo telefone, que ligava na orelha, o pai atendia da menina, aí você desligava, perdia a ficha. Sim. Porra, perdi a ficha, o lazarento do pai da menina atendeu, né? Então, cara, era uma relação muito difícil, isso daí. Ainda mais tímido. Eu falo sempre, né? O adolescente que conversa com todo mundo, que não tem timidez, não tem dificuldade social, não tem dificuldade com as meninas, ele tá vivendo a adolescência errado, né? Essa dificuldade, essa coisa é pertinente da área. Mas eu tinha muito essa dificuldade. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre uso uma frase que eu ouvi uma vez o Carioca falando, né? E o Carioca lá do Pânico, e eu falo, cara, é isso aí. É tipo, eu tinha uma alma perturbada, velho. Eu gostava de fazer arte, a gente tava, né, conversando assim, assistir os Trapalhões e falar, nossa, vou fazer essa daí e tal. Cantar as musiquinhas do o Mussum armando a pendureta, essa é um clássico. Se eu chegar nos meus amigos e puxar a música, todos os caras cantam. Ser tudo uns marmanjão com filho, mas aquela cabeça de 12 anos, né? Lá no morro, quando eu olho pra baixo, aí a galera começa a cantar. Então, assim, sempre gostei de uma zoeira, sempre gostei de uma coisa assim de, puta, vamos bagunçar, vamos fazer um negócio. Mas ao mesmo tempo tímido, com medo, inseguro. Então era esse bolo, né, que eu vivia. E aí, com a fase adulta,
E eu sempre digo o seguinte, a melhor parte da minha adolescência foi quando ela acabou. Eu amo ser adulto. Essa coisa, eu queria voltar no tempo, ser adolescente. Cara, eu odiava ser adolescente. Eu gosto de ser adulto, né? E eu acho que a gente pode ser adulto com leveza, com brincadeira, com aquela coisa de... Pô, igual você falou assim, as pessoas te indicaram, tal. Porque assim, cara, fica... Pô, vai vir o cara da ciência, todo mundo vai chegar um cara de terno e tal. E eu, cara, tira tudo isso, tira toda essa frescura. Desconstrói isso. Vamos trocar ideia. E eu falo pra você, eu já tive a oportunidade de palestrar para grandes, 1.500 pessoas. Eu tô indo para Goiás semana que vem, 2.000 pessoas, vão ter 2.000 professores lá no evento. Cara, igualzinho eu tô aqui. Não tem fogos, não tem música, não tem vamos abraçar o amigo, não tem. Eu tiro tudo isso para que a gente vá, a gente brinque, a gente faça uma piadinha e tal, leveza, conhecimento. Vai, troca ideia, desarma conhecimento. E uma coisa que você falou, né, e eu falo com alguns professores que eu recebo aqui também, que eu acho legal, é isso, né? Como você viveu uma adolescência, que você falou, normal, que é essa coisa da angústia, sim, da inquietação, de ser uma pessoa que tinha dificuldades e tal. Hoje, quando você fala, cara, você não fala só porque você tem uma fundamentação teórica. É porque você viveu aquilo que as pessoas que você está ajudando a elucidar, ou solucionar, enfim. Porque só a gente que vive aquilo, que passou por esses perrengues todos, da timidez, né, do problema de falar em público. Cara, eu lembro que na escola, cara, eu tinha uma dificuldade enorme de apresentar um trabalho em sala de aula, porque era muito tímido. Eu chegava a fugir de sala, né? E eu, enfim, hoje eu consigo melhor falar, tal. Então, esse tipo de coisa que você passou, né, aliada com todo o suporte teórico que você tem e tudo, cara, te transforma nesse cara que você é hoje, porque você tem esse lugar realmente de fala, assim, de chegar e falar, pô, eu vivi isso, eu sei como que é. Porque se você fosse um cara que não passou por isso, falou, não, eu sempre fui um cara que extrovertido. O popular fica mais difícil, né, cara? Mas tem uma coisa que é interessante nisso, Rafael, que é assim... tem uma frase de um cara que é polêmico, que fala o nome dele, a galera já vai pra política, mas eu peço que quem estiver assistindo só presta atenção na frase, esquece o quem falou tal, que é aquela frase do Paulo Freire, que o sonho do oprimido é ser opressor, que vem daquela ideia, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Mas se a gente pega essa frase, é muito assim, por exemplo, eu sofri muita opressão de professor. O professor que mandava você calar a boca na frente de todo mundo, o professor que chamava você de burro. Hoje é muito mais difícil, pode, né? Tal, tem lei, tem câmera, tem aquela tal. Mas, cara, nos 80 e 90, o professor chamava você de burro, assim, na frente de todo mundo. E aquilo me magoava muito. Eu sempre fui um aluno, assim, eu nunca fiquei de recuperação na vida, eu nunca tive problema com nota, mas por exemplo, eu nunca tive caderno. Nunca tive caderno, assim. Minha mãe era chamada na escola porque era assim, eu tirava nota 8 na prova e 0 no caderno, tinha nota de caderno. 8 na prova e 0 de caderno dá uma média 4, eu não passava. Isso que é escola pública? Escola pública. Estudei de ponta a ponta, né? Eu estudei 2 anos no SESI, que não é público, mas era uma escola gratuita porque era a escola da indústria lá. Sim. E eu, por não ter o pai metalúrgico, tinha um sorteio para quem não tinha o pai que trabalhava nas indústrias. E aí eu fui sorteado, estudei o 1º e o 2º ano do ensino fundamental. Aí mudei de casa, aí fui para a escola pública de fato, né? A escola do governo do estado, né, não municipal, e estudei a vida toda lá. Então, assim, eu tinha toda essa dificuldade e a minha mãe tinha que ir na escola e falar pro professor, se ele tirou 8, ele absorveu o conteúdo. Se ele anotou ou não anotou, o que isso difere? Mas era um desgaste muito grande. O professor falava, você tem que copiar a matéria. Eu falo, mano, mas se eu copiar, eu não presto atenção no que você tá falando. Eram normas muito rígidas, né, cara? Esse negócio de quadro negro, prestar atenção, né? Conteudista, né, conteudista. Cara? E minha mãe até brinca, né? Minha mãe fala, eu fui a professora GLS, giz, lousa e saliva. Né? Tinha muito auê e tal. E a minha mãe, ela tem essa pegada
de ser a professora legal. Cara, assim, eu tô andando na rua lá em Mauá, lá, um cara marmanjão com 2 filhos, a esposa, professor, tipo assim, o cara sai do papel de adulto, pai de família. Ele vira um menino abraçando a professora, é muito louco. Essa é uma relação legal, né? Até hoje, minha mãe anda na feira lá e a galera reconhece ela, é muito, minha mãe, minhas tias, né, minhas tias todas foram professoras. E aí é muito legal que eu sempre tive essa inspiração na minha mãe do tipo, por que professor é chato e minha mãe é legal? O que minha mãe faz? O que minha tia faz? Que a galera gosta tanto, né? E aí, quando eu tive no papel de ser professor do adolescente, eu sempre abro as minhas aulas e eu falo isso muito tranquilamente porque o meu aluno assiste, meu aluno me segue, ele vai assistir esse corte. E ele, se eu estiver mentindo, ele bota aqui embaixo, mentira, tá contando mentira aí no podcast. Primeiro dia de aula, eu venho, falo, oi, tudo bem, galera, tal, sou o William, vou dar aula aqui de neurocomunicação, vou ensinar vocês e tal. E assim, dificilmente um professor vai respeitar mais você do que eu. Tá com sono, mano? Dorme. Tá cansado? Levanta, vai lavar o rosto, vai dar um rolê e volta depois. Só que assim, ó, a única coisa que eu não posso aceitar na minha aula, que eu tenho um problema, um defeito mental, é você conversar com o outro. Isso me atrapalha. Então você pode dormir, você pode sair pro banheiro. Esse ano não pode mais, né? Mas até 2024, podia ter o celular. Eu falava, fica no celular, mano. Não tem problema. Eu não vou ficar discutindo sobre isso. Só que assim... Só não conversa paralela. Isso. Só que assim, o que eu vou ensinar pra você aqui vai te colocar num lugar que poucos seres humanos alcançaram. Você vai ter um diferencial absurdo, que é se comunicar. Que é ler o outro, que é entender o comportamento do outro. É ter essa flexibilidade cognitiva de que quando você está falando com pessoa A, você se comporta, você tem uma adaptação para a pessoa A, tem uma adaptação para a pessoa B, sem perder a sua essência. Como é que eu faço isso? Como é que eu mantenho a minha essência e consigo, além de tudo, me adaptar? Esse é um segredo, é uma coisa... Então assim, você vai chegar lá pra conversar com a menininha, com o carinha na balada ali, até eu falo balada pra eles, uma vez eles riram, falou, professor, balada é meio... Já não existe. Meio velho, é a resenha, né? Então se você que tá nos assistindo fala balada, você já tá na nossa idade aqui, né? Então, tinha essa relação. Então eu falei assim, ó, por ter passado perrengue com o professor... Claro, tive professores maravilhosos, mas tive os perrengues. Mas por sentir como dói aquilo, porque o professor, se você parar pra pensar, ele é a primeira autoridade que você tem fora da tua casa. Sim, total. Você tem ali o teu núcleo familiar, mãe, pai, avô, tal, que te protege, que, né, tá ali. Aí você vai pro mundo. É a primeira autoridade que você respeita fora. Então, quando eu tô lá numa palestra para 2.000 professores, eu falo assim, presta atenção em cada frase que você fala em sala de aula. Porque a tua frase tem impacto na vida de uma criança. Ponto, isso tá fora de discussão. Agora você tem que falar assim, você tem que pensar. Daqui 20, 30 anos, esse menino vai falar de mim em algum lugar que eu potencializei. É muito comum a gente ouvir, hoje eu sou tal profissão porque um professor acreditou em mim. Ou eu tenho um trauma, eu não apresento em público porque o professor mandou falar lá na frente, né? E eu sempre faço essa... Ou até não tem nada, né, cara? Você não fala nada do cara que passou pela tua vida e você não tem nenhum bem, nenhum mal, porque o cara não te... Numa posição tão importante, né, cara? E eu bato muito nisso. Eu falo pros professores, eu falo, gente, ninguém precisa falar mal da nossa profissão porque a gente mesmo se bate, se desvaloriza. E eu sei que não ganha bem, o professor no Brasil é desvalorizado. 5 professores no estado de São Paulo por mês apanham, sofrem agressão física. No estado de São Paulo, que é o estado mais rico, o estado que teoricamente tem a melhor infraestrutura, né? 5 apanham fisicamente, todo mês. A gente tá falando aí de 60 professores no ano sofrendo agressão física. Então, eu sei de tudo isso, mas eu sempre falo pra ele, você dá uma aula de merda, com perdão da palavra, você não tá prejudicando o Ministério da Educação, você tá prejudicando a criança, cara, que não tem nada a ver. Aí daqui a pouco ele cresce, vai ser professor, o que ele vai fazer? Ele vai bater no da frente. Ele vai bater no da frente. Vai bater. E aí assim a gente vai arrastando o ensino que... A gente sabe que assim, eu tenho uma enteada de 15, eu sento pra fazer lição com ela do ensino médio, ela tá no primeiro ano do médio, eu não sei fazer. Como é que eu não sei fazer se eu sou formado no ensino médio?
Eu não sei, cara. Porque fiz, decorando pra fazer a prova. Aquele ensino... Saber datas, né, cara? Coisas... tipo essas coisas assim. Vamos... Que dia que foi e tal. A historinha da carochinha. A princesa Isabel libertou os escravos. O Dom Pedro independente. Cara... Não, caía na prova assim. Dia, mês e ano, cara. Assim... Não sei se isso é importante. Qual que é o contexto daquilo? Como se deu, por que se deu, né? Até mesmo porque quando você... O fato de você educar não quer dizer que, assim, fazer o outro pensar como eu. Tem uma frase que eu amo, cara. Eu falo nas minhas palestras, nas minhas aulas, nos meus treinamentos. Eu falo assim, ó. Eu não quero que você pense isso. Eu quero que você pense nisso. Não. Então, assim, tudo que eu falar pra você, vai lá e pesquisa mesmo se eu tô falando algum absurdo, porque o tanto que eu falo, eu tenho mais de 140 podcasts gravados. Com certeza tem algum absurdo que eu falei em algum momento. Sim. Não tem como não dá. Ser perfeito. Não pra sala de aula. Enfim. E a gente tá aqui, mano, não tem um papel pra olhar. É tudo que tá na cabeça, funcionando em tempo real aqui, mantendo o ritmo da conversa. Então... o que eu gosto de trazer na sala é assim, ó. Ninguém sabe nada, ninguém é o bonzão, ninguém é nada. Vamos trocar ideia? E aí eu falo pro aluno, você nunca vai ser desrespeitado por mim. Nunca. Eu vou tratar você com todo respeito e com todo carinho e com todo amor. Mas é o seguinte, eu exijo de volta. Essa história de... Eu dei muito tempo aula em escola de freira, né? E aí eu brincava com eles assim, eu falei, a freira faz o bem sem olhar a quem. Ela é um ser evoluído. Eu não sou. Eu sou zoado, pecador. Então, assim, eu faço e exijo em troca. Então, se você me respeitar, eu pulo na frente de um tiro por você. Mas é o seguinte, se você me desrespeitar, você vai arrumar um problema pra tua vida. E, cara, eu posso dizer que eu passei já dos milhares de alunos, né? Milhares, da ordem de milhares. Eu nunca tive uma discussão em sala de aula com aluno. Nunca. Sempre foram bonzinhos e assistiram aula? Não, é caótico. Tanto que às vezes na reunião de pais vem a mãe lá do aluno endiabrado lá, eu falo para ela, minha senhora, presta atenção. Se a régua da vida for fazer lição, sentar bonitinho e copiar a lição, teu filho é nota 0. Mas a vida não é só isso. Exato. Pergunta para as funcionárias da escola se elas sabem o nome do teu filho. Teu filho movimenta a galera, teu filho é um cara bom de grupo e tal, mas é doido. Então, se a gente esperar, se a nossa métrica for aluno bom é o que copia a lição, 0 teu filho. Mas a vida é mais que isso. Quantos casos, né, de gente que foi mau aluno e virou espetacular fora, porque tinha um outro dom, tinha uma outra coisa. Isso assim, para poder entender, a neurociência é isso, cara, entender... Fala assim, puta, esse cara, eu vejo que assim, ele não vai ser 10 em matemática. Esquece. Não sei o que, mas assim, eu tô enxergando que ele tem um potencial pra cá. Ler a pessoa, o que você falou assim nesse sentido, né? Tipo, eu vou conversar com você, se eu vejo o seu semblante fechado, cara, é outra abordagem. Perfeito. Se eu vejo você... É isso, é entender, é fazer uma leitura não só das pessoas, mas do mundo. Do ambiente, né? A gente gosta muito de falar na neurociência do ambiente. Porque, Rafael, é assim, existe sempre uma pergunta que é feita, e eu vou dar a pior resposta possível, porque eu vou ficar em cima do muro nessa, mas a pergunta é assim, o que define uma pessoa? É a genética ou é o ambiente? E a resposta é tudo, é uma mistura, você põe 2 elementos e soma, divide, multiplica. Então assim, se a gente pensar, por exemplo, imagine alguém que tem uma predisposição genética a ter diabetes. Ok? Tem uma predisposição, pai e mãe tiveram diabetes, é muito provável que ela tenha. Mas ela se exercita, não come açúcar, se alimenta bem e tal. Essa genética vai ter um ambiente que não vai fazer com que ele se desenvolva. Alguém que tem intolerância à lactose não toma leite. Cara, pode ter toda intolerância à lactose. Se não tomar leite, não tiver isso aí, não vai ter problema. Comportamentalmente é a mesma coisa. Então existem pessoas que têm predisposição genética a serem mais quietas, a serem mais extrovertidas e tudo mais, só que vai depender muito do ambiente, do que aconteceu com ela. Então quando a gente pega gênios, quando a gente vê genialidade, o que é a genialidade? Uma genética que foi colocada num ambiente de estímulo, de evolução. Então você pega assim um Beethoven da vida,
Se alguém catasse o Beethoven e botasse ele para pintar a parede, ele não seria o Beethoven, né? Então achou uma predisposição genética para aquilo e um ambiente. Então, dentro de uma sala de aula, você tem um modelo do mundo. Tem gente de todos os tipos ali. Pô, pega 40 meninos ali, você tem gente de todos os tipos. Então, é você entender que tirar 10 na prova, fazer isso, é um ponto de 50. Isso é legal, você aprendeu a jogar o jogo. Eu tive um aluno chamado João, eu falo aqui o nome dele porque inclusive fui autorizado por ele. O João era o seguinte: de fevereiro, quando começava as aulas, a setembro, ele descia o pé, velho, fazia tudo, tirava 10 em todas, assim, ó, gabaritava a prova de ponta a ponta, não faltava, não fazia nada. Acabava setembro, ele não ia mais pra escola. Ele tava de férias. Já deu. O que acontecia? Como ele tinha 10, aí na última prova 0, tirava uma média, beleza, falta ele não tinha, ele podia ter uma tolerância. E aí a coordenação um dia, pô, mas aí o aluno... Eu falo, gente, vocês deram a regra do jogo. Ele ganhou de 3-0 no primeiro jogo e tá jogando pelo empate no segundo. Tá usando o regulamento. Acabou, botou o regulamento debaixo do braço, tá usando. Errado tá a gente que disse pra ele que tem um regulamento que ele tem que ter resultado. Então, a gente deu o regulamento pra ele. Ele só tá cumprindo o que a gente colocou, né? Então, assim, é importante que a gente olhe pro ser humano nessa coisa do estímulo e nessa coisa da predisposição. Como eu disse, eu tenho uma enteada de 15 anos. A minha enteada, ela é média nas notas. Chega lá, vem 6, vem 7, é um 8 ali e tal. Então, assim, cara, se eu for esperar, assim, felicidade e vida plena é alguém tirar 10, nossa, péssima. Minha enteada é uma pessoa péssima. Só que é o seguinte, você senta pra negociar com ela uma ideia, você fala assim, cara, não é possível, essa menina tem um adulto morando dentro dela. E como é que argumenta desse jeito? Texto, ela senta pra expressar as ideias, cara, é absurdo. É absurda a capacidade de colocar num papel o que tá pensando. É lindo. Só que na escola, a escola não valoriza isso. Não sei, um específico, uma redação lá, uma coisa muito específica. Então, o que eu falo para ela? Você tem 12 matérias, 10 matérias. 2, 3, passa ralando no 6. Tira a média. Umas 4, 5, vai ali num 7, dá um melhorzinho. Pega 2, 3 matérias e vai na alta performance. Então, se você escreve bem, se você... Física... Cara, lê o básico pra passar. Porque se você tirar 6 e performar no que você é boa, ninguém vai te encher o saco, né? Então, assim, é entender que não é... Tirar 10 não vai formar um ser humano de qualidade. Não necessariamente vai formar alguém bem sucedido. Esses dias eu coloquei um texto, um vídeo, que falava o seguinte: o aluno quietinho, ele é um problema. Ele é um problema que a gente tem que ficar de olho, porque na nossa cabeça, o aluno quietinho que tira ele cumpriu com tudo. Só que aquele aluno endiabrado, ele tem isso aqui de alteração emocional, você fala, pô, esse cara não é assim. O moleque chega aqui, pendura na cortina, pula e ele está sentado, o que você tem? O quietinho, ele tá tendo isso aqui de alteração emocional e a gente não pega. E aí, quando você senta com esse aluno e extrai dele ali o que está acontecendo e pega, então o que eu quero mostrar? Não é que o aluno quietinho está desenvolvendo ansiedade, depressão necessariamente, mas se ele estiver desenvolvendo, a gente não vai ver. Só quando a gente vai ver? Quando estoura, quando acontece alguma coisa que ele chega no ápice. Então, o quietinho eu lido de um jeito, o extrovertido eu lido de outro, eu canalizo. Aquele aluno que me dá muito trabalho, eu coloco ele em posição de liderança. Puta, cara, você canaliza aquilo ali, você tem o melhor cara trabalhando pra você. Se você dá liderança pro quietinho, ele sofre. Ele não dorme, que amanhã eu vou ter que falar pra pessoa fazer alguma coisa. Então, é entender. Quando a gente traz isso pra amplitude da vida adulta, né? Você começa a aprender alguns macetes de como chegar nos lugares, como, né? Por exemplo, eu cheguei aqui, toquei a campainha, você apareceu ali na porta, sorrisão largo, falou, pô, que legal ter você aqui e tal. Eu, como convidado, cara, já relaxo. Agora você chega assim, tipo assim, ó, entra aí, tal.
Eu falo, pô, o cara é mó legal no podcast lá, meu. Cheguei aqui, o cara é mó cuzão. E aí ele fica olhando. E aí eu já entro aqui, meu cérebro tá assim, como é que eu vou me defender das perguntas do Spark? Como é que eu vou defender? Como é que eu vou fazer? Porque, tipo, ele tá querendo me lascar aqui. Agora, quando eu entro aqui de boa, eu falo assim, cara, pode abrir um torresmo na mesa aqui que se a gente estivesse num bar conversando agora, era a mesma coisa. Então eu vejo que a ideia da neurocomunicação é essa, é a leitura, é proporcionar ambientes tranquilos de se trabalhar, é proporcionar ambientes tranquilos para se aprender, para se estudar, para bater papo, tudo. É trazer as pessoas que estão no entorno. Então, falando do adolescente, escolas normalmente não querem ter os pais lá. Porque o pai vai lá encher o saco, dizer como a escola tem que fazer. Os pais não querem ir para a escola porque a escola quer falar como tem que criar o filho. Então fica um conflito entre pais e escolas. Eu começo o projeto escola, falo, chama os pais aqui, cara. Eu quero estar perto dos pais. Sabe por quê? Eu falo pros pais assim, ó. Se eu odiar você, sabe o que muda na tua vida? Nada. Se você me odiar, sabe o que muda na minha vida? Nada. Mas na do teu filho muda. Teu filho vai sentir se a gente se odiar. Porque um dia eu vou chegar na sala de aula e vou falar pra ele assim, se você fumar maconha com 15 anos, você vai arrebentar com a tua cabeça. Teu cérebro não tá pronto pra receber isso aí. Você usa preservativo, não usa droga, não beba. Álcool é um horror pro cérebro adolescente. Aí um dia seu filho tá na mesa, ele começa a falar de cocaína, de álcool, de pornografia, de camisinha. Você vai falar, mano, o que tá acontecendo? Ainda mais numa escola católica. Sim. Porra, eu ponho meu filho na escola católica e meu filho tá falando de cocaína e pornografia, tá descontextualizado. Quando eu trago esse pai e falo pra ele assim, ó, eu não tenho o amor que você tem pelo teu filho, mas eu tô na sequência. Eu tenho amor pelo teu filho, pelo conhecimento e por formar ele como um cidadão. Então eu vou falar pra ele de maconha, cocaína, pornografia, tigrinho, tudo isso, a conversa é aberta. Então o dia que ele chegar lá e falar isso pra você, o que você vai falar? Pô, o professor tá orientando ele positivamente. O mal que essas coisas fazem. E aí você contextualiza. Então, escola, sociedade, todo mundo cuidando disso aí. Então, olha o ambiente que você está formando. Agora, uma ideia solta, cara, você se arrebenta porque você não prestou atenção nessa ideia. Respondi a tua pergunta? Sim. Acho que eu dei uma puta volta. Não, sim, mas foi bom. Uma coisa que você estava falando, né, que eu pensei aqui, né? Você falou na época dessa ideia de metalúrgico, como que era difícil, por exemplo, ter um carro, né? Porque tinha uma ascendência social e tal. E a gente sabe que o Brasil até hoje, cara, assim, melhorou bastante, mas tem um déficit educacional. Total. São poucas pessoas que têm título de mestre, até mesmo de graduação, né? Eu, por exemplo, da minha família mais próxima, foi o cara que, tipo, o primeiro que fez faculdade. Uhum. E eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, cara, assim, eu tive um pouco de dificuldade porque as pessoas que estavam lá no meu ambiente, na minha sala, estavam num nível social e econômico maior que o meu, então acessavam coisas que eu não sabia, não fazia ideia. Então eu fui descobrir coisa de música, de literatura, até na sala de aula. E a gente vê que, assim, e hoje ainda bem, tem muita bolsa. Eu, por exemplo, citei o mestrado, fiz por causa da bolsa, porque é caro, cara. Sim. É muito caro, né? Própria especialização, tudo. E se não é bolsa, é difícil alguém conseguir fazer. Como que, assim, e a gente vê hoje muita gente rompendo esse ciclo da família, né? Então, às vezes, pai que nem é analfabeto ou estudou até a 8ª série, essa pessoa pega e faz uma faculdade. O quanto que é difícil para essa pessoa, não estou falando de gente que teve uma família que tem um pai que é doutor, tal, mas para essa pessoa que, tipo, rompeu esse ciclo da família, que pegou e deu um passo a mais, assim, o quanto que é difícil para ela chegar num nível e se equiparar com o que ela vai encontrar na sala de aula, às vezes com gente que já viajou para o exterior, que, enfim, é o que você falou do estímulo. Tem na casa uma biblioteca, tem internet a cabo, música, arte, iPhone, acesso né? Vai pro teatro e tal. Isso. Como que, assim, essa pessoa, ela tá atrás, é possível chegar?
Como que você enxerga isso? Assim? Muito bom. Sim, é possível chegar, é possível você reverter uma situação que você se encontra, né? A questão é, quanto mais novo você é exposto a um estímulo, mais aquele estímulo ele tem impacto no seu cérebro, né? Nós chamamos isso na neurociência de neuroplasticidade. Plasticidade, plástico, vem da palavra grega plastikos, que significa aquele que se molda. Se nós quiséssemos agora trabalhar com algo que se molda, a gente não ia usar porcelana, a gente não ia usar madeira. O plástico é aquela coisa mais fácil e mais maleável de você trabalhar. Então pensa assim, né? Eu gosto sempre de usar uma analogia que é... Lembra quando tinha... Essa aqui só os velhos vão lembrar, hein? O Ghost, o filme lá da Demi Moore e do Patrick Swayze, que tem aquela cena que ela faz o vaso de barro, né? Então tem um vaso de barro rodando e aí o barro tá molinho ali. Então conforme você faz qualquer movimento, esse barro vai mudando e ele vai secando e ele continua mudando, mas você tem que dar mais impacto na mudança. Então um barro que tá seco, um vaso seco, você consegue alterar aquele ali? Você consegue, mas você tem que pôr mais força, mais energia, mais tudo, né? Então essa analogia é o seguinte, um cérebro de um bebê recém-nascido, ele é um barro muito molinho, muito, ele é tipo aquele que se tocar ele desmonta assim. Então o cérebro de um bebê recém-nascido, ele tem uma plasticidade tão absurda que para o bem e para o mal, ele recebe a informação do ambiente. Então, por exemplo, se você pegar 100 pessoas que sofreram qualquer tipo de trauma e pegar a idade que aconteceu esse trauma, muito provavelmente 80%, 90% desses casos vão dizer que foram traumas na infância e na adolescência. O ser humano está mais exposto à violência na infância ou na adolescência do que na vida adulta? Não. Só que o impacto que essa violência tem na infância é diferente do impacto que você tem na vida adulta. Então, se a gente pegar um caso extremo, vamos pensar um abuso sexual, uma coisa assim grande. É diferente uma pessoa ser abusada sexualmente com 40 anos e com 5. É diferente. O mesmo... Entende que o ambiente igual, ele tem uma receptividade diferente. Estou falando aqui melhor, pior, mais fácil de lidar, nada. Diferente. Então, a neuroplasticidade, ela é uma coisa, ela é uma bênção e uma maldição para o cérebro humano. Exemplo. Você lembra quando você aprendeu a falar português? Não. Eu também não. A gente só aprendeu. Agora, hoje, quando a gente tá adulto, você vai falar espanhol, cara, que é um português parecido lá, uma estrutura igual. É um difícil, cara. Você aprender a lembrar mucho e muy, a diferença, onde eu uso esse, onde eu uso aquele, é muito difícil, porque o cérebro vai secando o barro. Então, para o aprendizado, e uma criança, você pega uma criança de 5 anos, leva ela na Alemanha, que é um idioma muito diferente, no Japão, na Rússia, árabe, 6 meses uma criança de 5 anos está falando um idioma tranquilo, ela não precisa decorar ou a conjugação verbal, nada. Então, a escola, o ensino tradicional, o ensino de ir para a escola lá, ele perde um momento precioso. Então, ao invés de eu estimular aquela criança coisas que de fato vão, né, como você falou, a arte, a música, a ciência, estimular essa criança a fazer coisas que vão preparar esse cérebro para a vida adulta, a gente está decorando, né? Então, assim, a princesa Isabel libertou os escravos dia 13 de maio de 1888. É tipo uma decoração, a gente fez. Decore os rios do lado direito do Amazonas, da margem direita, da margem esquerda. E muitas vezes ele não sabe o nome do rio que alaga a casa dele. Exato. Né? Eu, como eu disse, eu sou lá de Mauá, né? Quando são a maior cidade do hemisfério sul do mundo é São Paulo. A maior cidade, a mais populosa, a mais rica do hemisfério sul do mundo. A cidade mais poderosa do hemisfério sul do mundo foi fundada na ligação de 2 rios, do rio Anhangabaú e Tamanduateí. Então, ali no pátio do colégio, foi fundada por causa dos rios. O rio que passava ali do lado, o rio Tamanduateí, inclusive, quando você vai ali na 25 de março, tem uma descida que chama Ladeira Porto Geral, e você fala, Porto do quê, né? Porque o rio passava lá.
na ladeira, por isso que era um porto. Então você descia e colocava ali. Então tudo saía por causa do rio Tamanduateí, que se ligava no Tietê e que levava e trazia gente, mercadoria e tal. Então o rio Tamanduateí foi o rio mais importante na fundação da maior cidade do hemisfério sul do mundo. Onde nasce o rio Tamanduateí? Em Mauá. Nasce lá na minha cidade, tem uma gruta, tem um negócio lá. Eu duvido que metade das pessoas que moram na minha cidade sabe que o rio tão importante é aquele córrego cheio de esgoto. Mataram, que passa, inclusive, né? Exato. E que ele inunda a casa das pessoas que estão estudando o afluente do Amazonas. Sim. Que muito provavelmente nunca vai lá ver o que acontece. Então, assim, eu vejo que é preciso aproveitar essa fase para se ensinar. E aí, quando você traz essa ideia do tipo, eu pego uma criança que ela se alimenta... Vamos na base, tá? Ela não sofre nenhum tipo de abuso físico nem psicológico, ela se alimenta bem, ela dorme quentinho, ela vai para uma escola, tem lá a tia, a escola é boa, os profissionais que atendem naquela escola são bem preparados e tal, é diferente de uma criança que tá num sertão brasileiro que, tipo assim, a preocupação dela é comer. Exato. E eu sempre falo assim, prioridade não tem plural. Você não vai conseguir alta performance cognitiva de alguém que tá passando fome. Cara, você não consegue alta performance cognitiva de alguém que quer ir no banheiro. Com uma família desestruturada, pai bate na mãe, ou mãe sozinha. Perfeito. Né, que é, infelizmente, uma normalidade no sentido de norma, né? Se a gente for pensar assim, quantas crianças tem a família estruturada? Virou a exceção. E estruturada, que eu não tô falando casal, pai, mãe. Não, eu tô falando assim, independente da formação. Um ambiente saudável. Um ambiente saudável. É exceção, cara. E acho que isso que você falou, quando você entra na sala de aula e fala do aluno que pode isso, é isso que você já enxerga, né, cara? Exatamente. Porque você... Olha, você não julga, mas no seu íntimo você sabe disso, né? Que assim, porra, esse cara deve ter isso, esse, aquilo. Eu não posso cobrar porque você não sabe o que esse cara tá passando, né? Pois é. Tem uma escola que eu faço um trabalho lá em Mauá, e é um trabalho lindo da diretora Regina, e é importante que o mundo saiba que tem pessoas que estão nesse trabalho. A Regina, ela é diretora de uma escola chamada Maria Expedita lá em Mauá, que é o Jardim Canadá. Então a galera que é de Mauá vai saber. O Jardim Canadá, Mauá já é uma quebrada. Sim. Mas dentro de Mauá existem diferentes níveis. O Jardim Canadá é um bairro de periferia de Mauá, comparado aos bairros de Mauá. Então, periferia da periferia. E tem uma área lá que é uma área de invasão. Mauá tá na Mata Atlântica, né? Então a galera foi abrindo e invadindo, enfim, as pessoas vão se virando como podem. Então, cara, a probabilidade de alguém dar errado ali é muito grande. É muito grande. E aí tem uma diretora, mano, que chama no peito essa responsa e fala assim, você vai dar errado se você quiser, porque eu vou te mostrar outras coisas, tal, né? E quando eu vou dar aula e vou falar pra molecada e vou conversar com molecada de periferia, eu falo assim, cara, o tráfico tá na nossa porta. E é muito mais fácil você falar assim, porra, eu vou andar de moto boa e vou ser respeitado na quebrada hoje. Fazer faculdade, estudar, vai demorar muito. Só que você precisa saber que tem outras opções. Porque muitas vezes, para esse... fazendo um paralelo, para mim o mundo era trabalhar na metalúrgica, para aqueles meninos o mundo é trabalhar na quebrada, no tráfico, que é o que dá visibilidade. É legal. Status, o que é legal. No sentido... E assim, cara, o mundo é movido por isso. Todo mundo quer ser respeitado. Todo mundo quer chegar num lugar e ser... Nossa, que legal o que você faz, né? Todo mundo, chegou o cara aqui que faz... Pô, todo mundo quer isso. E só que o adolescente, ele é descabeçado, né? Ele não sabe... Imediatista. Né, e é normal. E nós fomos imediatistas na adolescência. E os nossos pais foram, nossos avós, e desde o Aristóteles, cara. Tem um texto que é maravilhoso, que ele fala assim, o jovem não respeita a liderança, o jovem não sabe sentar à mesa, o jovem é movido por impulsos sexuais, o jovem fala em horas inoportunas. Aristóteles, 2.500 anos. O jovem ser ruim não é de hoje. E eu falo pro jovem, falo assim, cara, daqui a pouco, quando você tiver 30, você vai olhar e falar assim, como o jovem é besta, velho, adolescente. E é mesmo.
Só que todo mundo tem que passar por essa fase e entender. E agora que nós somos o adulto do rolê, ao invés de ele ficar, esses moleques, porque no meu tempo, né? Aquela ideia que a gente ouve, é falar assim, mano, vem cá que eu vou te dar a mão, eu vou te ajudar. A gente ouve, tem uma frase que eu abomino, cara, que eu odeio, que o povo escreve lá, eu fico doido que é: tempos difíceis formam homens fortes, tempos fáceis formam homens fracos. O cara aqui dos anos 90, que tinha geladeira, que tinha energia elétrica, ele era forte porque ele brincava na rua. Meu irmão, nunca viu uma bomba de guerra, nunca viu um conflito, nunca dormiu na rua. Nunca pegou um lotado. Né? Homens fortes. Eu falo lá, o cara lá do sertão do Piauí lá, velho, que tem que fazer... O meu pai é nascido em São Paulo, no interior de São Paulo, aqui na região de Tupã, mas o meu avô era do Rio Grande do Norte, meu pai muito pequeno foi pra lá morar em Angicos, que é um sertãozão lá do Rio Grande do Norte, né? Aquele do deserto, do cacto. Cara, a minha avó pegava cacto e fervia e saía um caldo, um líquido ali e dava pras crianças beber pra não morrer de fome. Esse cara passou perrengue, velho. Sabe? Eu brincava na rua, eu sou muito raiz. Mas 4 horas mamãe chamava pra tomar leite. Anda de carro com ar-condicionado e direção hidráulica hoje. Não passou perrengue, velho. Então, assim, a geração anterior, ela sempre é mais difícil. Tendencialmente, o meu pai viveu uma vida muito mais difícil que a minha, e o pai dele viveu uma vida mais difícil que a dele. Eu sempre dou um exemplo assim, né? Pô, só anos 90, desenrolado. Aí meu pai fala, nunca viveu sem energia elétrica. Eu nunca vivi um dia na minha vida que não tivesse energia elétrica. E ó que eu vivi Mano, acima da fome, pensa na linha da fome. Tudo que tem pra cima me faltou. Fome eu nunca passei. Mas usava tênis ganhado um pé de cada. Tem umas fotos minhas com 10 anos, a camiseta vai até o joelho, porque alguém deu uma camiseta, pé trocado. Era um negócio embaçado. Mas assim, o meu pai passou fome, essa coisa. A minha avó fazia cacto fervido pra ela. Minha mãe conta assim, pegava resto de feira. Esperava acabar a feira pra pegar resto, catava um negócio meio estragado, cortava metade e comia pra não morrer de fome. Minha mãe vem do norte do Paraná, né? E meu pai vem do interior de São Paulo, mas como eu disse, morou lá em Angicos. Então, como é que essa criança, nesse ambiente, ela não atendeu às necessidades básicas? Como é que ela performa? Então, sim, essa história de a meritocracia que a gente fala. Então, uma criança, eu não falo assim, o filho do Elon Musk. Eu tô falando filho nosso, cara. Nosso filho não passa necessidade. Sim. Não dá pra comparar o nosso filho com a criança que não vai pra escola. A Regina, essa diretora, nas férias ela monta um esquema de doação e de voluntariado para manter a merenda. As pessoas vão pra escola para comer. Como é que alguém que tá com fome... Cara, se você quiser ir no banheiro e não conseguir, você já não raciocina direito. Normal, assim, puta. Mesmo com fome, né, cara? Porque altera o humor, altera uma série de coisas. Né? A fome, vamos pensar, a fome normal do dia a dia. Agora imagina alguém que está em privação de alimento. Alguém que o pai chega e quebra todo mundo dentro de casa. O pai que violenta. Você não consegue ler, você não consegue, cara, entender nada. Exato. Tá com dificuldade de desemprego, com uma série de coisas, né? Então é exatamente isso que eu sempre gosto de trazer e de falar que a gente... E assim, o William não vai mudar o mundo, as escolas... Agora o William falou, mas é o professor que ouve e muda um pouquinho, o diretor que falou, pô, dá pra gente fazer alguma coisa aqui. É olhar, porque ali, cara, tem um ser humano em formação. E o que nós seremos daqui 20, 30 anos é o que a gente está formando agora. Eu escuto muito falar também assim, a gente apanhava nos anos 90, nossa mãe quebrava a gente e tal. Eu falo, como é que é hoje? Nossa, os adultos hoje, o Brasil, o mundo, é só gente de primeira linha, né? Só a pessoa... Só tem que dormir com Rivotril, tem que tomar remédio remédio pra acordar, remédio pra dormir, remédio pra transar, remédio pra ficar alegre, remédio pra acalmar. Pra emagrecer. Pra emagrecer. E onde que essa pessoa tá saudável? É porque eu apanhei, aí eu aprendi. É uma merda apanhar, agressão, sofrimento. Não é bom. Então, mas assim, a gente perde um momento muito valioso
que é a hora que é criança, cara. Tá molinho pra mexer, pra mostrar. Aí eu venho lá e, assim, burocracia. Tanto que uma pergunta que me fazem muito assim, se você fosse ministro da educação, o que você mudaria? Eu falo, cara, problema pra escola tem um saco de problema. Ganha mal, falta infraestrutura, segurança e tal. Mas tem um problema que é o primeiro que eu resolveria. Burocracia. Meu irmão, se você tiver ideia do que um professor tem que fazer que não é da aula, você já não quer mais, nunca mais passar na porta de uma escola, ser professor nunca. E preenche papel, e preenche planilha, e preenche não sei o quê. Então o professor que entra, aquela coisa da vocação, eu vou dar aula, eu vou ensinar o aluno, eu vou subir na mesa. Aí o cara fica, planilha, sistema, preenche aqui, tem isso aqui e tal. E ele continua, e ele sobe na mesa e faz a planilha, porque ele tá muito motivado. Chega um momento que ele começa a cansar e só tem um que ele pode abrir mão, que não é a planilha, não é a burocracia. Então você vê o professor mais velho, aquele professor que tá 20 anos dando aula, o que ele tá pensando? Cara, eu vou preencher isso aqui e dar uma aula lá, cumprir meu procedimento e ir para minha casa, que eu não aguento mais. Esgotou emocionalmente. E esse professor não tem culpa, porque ele também não está sendo cuidado, né? Então fica essa briga. Quando a gente fala de política, e aqui eu não estou falando de partido, estou falando de sistema, de Estado. Sim. O Estado bota a gente para brigar. É o professor contra o aluno. É o direita e a esquerda. E o sistema, meu irmão, tá lá. Estão fazendo acordo entre eles e tá botando a gente para discutir aqui, para ficar aqui embaixo. Então, quando fala assim, aluno e professor fica discutindo, pai e professor, pai e coordenação de escola, a gente tinha que sentar todo mundo e brigar contra quem, de fato, pode mudar alguma coisa. Porque lei, essa história que o brasileiro não respeita a lei é furada. Exemplo, eu tive na Itália, dei um rolê na Europa, tive na Itália, tive na Espanha, tive Luxemburgo, Bélgica. Cara, é impressionante como na Europa as pessoas fumam em ambiente fechado. E aí você, brasileiro, que na nossa cabeça a gente é uma várzea, você fala assim, me sinto um norueguês aqui. Como o Brasil é evoluído, cara. Ninguém no Brasil fuma em ambiente fechado. Mas é porque o brasileiro nasceu com uma iluminação espiritual sobre o cigarro? Não. Porque uma lei que, de fato, teve lei, consequência, multa e tal. Cinto de segurança. Eu ia falar isso. Crianças, veja bem, nós somos de uma geração que a gente ia no corrozinho do Fusca pra praia. Tipo assim, como é que põe uma criança num porta-mala e vai pra praia? Que mundo maluco era esse? Então a gente teve o choque do cinto de segurança. Quem não usar cinto, multa. Quem não usar cinto, multa. A criança hoje, ela não põe o cinto por causa da multa. Ela põe porque ela vê o pai colocando. Você não precisa mais ter essa noia de mutar para pôr o cinto. A criança já tem. E já passaram a entender que é importante. Que é importante, né? Porque sempre fala, isso aqui incomoda, tal, cara. Mas assim, é a tua segurança, é a questão da educação, da cultura. Isso leva tempo, né? Eu lembro, Rafael, que lá na escola que eu estudei, lá no Vita, lá em Mauá, tinha, não sei se era uma vez por ano, talvez, né? Mas eu lembro que sempre, constantemente, os bombeiros iam na escola, eles subiam de rapel na torre de caixa d'água, eles faziam lá uma apresentação e tinha tipo umas palestras, eu ensinava primeiros socorros, né? Era muito legal esse trabalho. Eu nem sei se ainda isso acontece, enfim, mas era muito legal. Então, a imagem que não sai da minha cabeça, o bombeiro mostrando um acidente que eles atenderam, que tinha uma criança no banco de trás e o carro bateu, cara, ela voou e atravessou o vidro de um Fusca assim e tipo se arrebentou na frente. Morreu, enfim, a criança, e aquela imagem, né? E os caras mostravam a imagem chocante de falar assim, meu irmão, não é brincadeira usar assim, vou usar me incomoda, sabe? A gente tá falando de determinar se você vai viver ou morrer. Não é brincadeira. Né? Mas você só ensina. Outro exemplo recente, pra gente falar de exemplo recente, a lei de celular nas escolas. Cara, você vai na escola pública de quebrada, não usa celular. Não usa celular. Lei, tem uma lei que está sendo cumprida. Então, assim, é preciso olhar, repensar essas coisas, né? Num mundo que a gente está falando de inteligência artificial, de óculos 3D e tal, se você sentar numa sala de aula hoje, do 8º ano do ensino fundamental, você vai falar, cara, é a mesma aula que eu tive há 20 anos atrás, há 30. A minha avó sentada, ela vai ter a aula muito parecida. Ainda é aquela história.
essa história que é desenhada, como eu dei exemplo assim, o Dom Pedro ditou a independência 7 de setembro, livrando o Brasil de Portugal. Cara, isso é bom. Você só lê 2 páginas desse assunto, você vê que isso é uma fabulação, era uma vez. É igual a Bela Adormecida, é a história da independência, a história da abolição da escravatura, é a história da proclamação da República. Então, assim, não põe a pessoa para pensar, vamos analisar por que aconteceu isso, por que teve aquilo, né? A questão de escravos no Brasil, por que o Brasil tinha tanto escravo, E aí você começa a entender que a história ela é muito legal. Só que você pergunta para o aluno o que ele acha da aula de história. Pra que eu tenho que saber o que a princesa Isabel fez? A gente tá chegando já na reta final, já até chegou, que você, cara, o assunto é tão vasto, cara. Eu estiquei, Mas eu tava pensando nisso esses dias, né, cara? Esses programas, tem acho que no Luciano Huck, tem outros, que é aquele negócio lá de ganhar dinheiro acertando perguntas. Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário? Que é isso, né? A pessoa é inteligente, mas assim, que data que foi, sei lá, que o Senna ganhou a... Cara, isso não é um sinal de... Isso. Qual que é o nome do meio do Rubens Barrichello? Cara, isso não é... Você acha que esses tipos de programa, a pergunta final, ela estimula a educação ou é uma coisa, tipo, é um jogo, é um game que, assim, cara, é pra quem aquilo? Porque se sou eu, que me julgo um pouquinho inteligente, eu falo, cara, eu não ia passar, eu não ia ganhar as 2... A pergunta que tem que ser feita... Porque isso não é um sinal, tipo, qual que é o nome do... Isso. O último nome, sei lá, de um figurão e tal. Cara, porra, não sei. É assim, primeiro a gente tem que se perguntar, o que é inteligência? Porque eu sempre digo o seguinte, uma cozinheira que ela enfia a mão num pote de sal e sabe quanto sal a ponta do dedo pega, isso é uma puta inteligência. Cara, assentar piso. Eu ia falar disso, o pedreiro, né? O cara é muito inteligente. E o cara, às vezes, não sabe ler. Mas ele sabe assentar piso. O cálculo de areia, pedra... Então a gente tem uma coisa de ser cultura, você ter acesso a livros e ler e saber as capitais e saber toda essa coisa, e você ter uma coisa de inteligência, porque assim, ó, a palavra inteligência, eu gosto muito de etimologia, né? A palavra inteligência vem de interlegere, que seria no latim uma leitura de dentro. O que é o inteligente? Alguém que olha o ambiente, sabe ler o ambiente e sabe tomar melhores decisões. É alguém que é inteligente. É aquele que, assim, do tipo, olhei aqui um negócio, acho que um comércio aqui, passa um monte de gente que sai do trabalho, eu vou montar um cachorro quente que as pessoas saem com fome. E aí ele vem, aí você fala, esse cara é inteligente. Ele leu o que tá acontecendo e criou alguma coisa. Agora tem alguém que é culto. Então você pega pessoas que tiveram oportunidade de estudar, de ler. Então eu acho que esse tipo de programa estimula uma coisa que o inteligente é o que decora todas as datas, né? Vamos pensar assim numa questão utópica. Alguém que nasceu com uma capacidade de decorar tudo. Uma pessoa que decora 100% do que ela lê. Essa pessoa vai passar em todos os concursos, em todas as escolas, vai tirar 10 em tudo e tal. Não necessariamente ela é uma pessoa que resolve problemas. Tipo, tô aqui e acabou minha bateria do celular, eu preciso ir embora. Eu sei trocar ideia, eu sei ali pedir pra alguém, eu sei fazer isso, porque isso aí é inteligência. Então é preciso separar o que é cultura, o que é inteligência e o que é decorar. Decorar. Se a gente ficar aqui todo dia, vamos ler... Então você decora, aí você chega num lugar, fala um monte de datas e nomes, e nossa, que incrível. Aquilo é decorado, né? Se você sai 10% daquele assunto ali, acabou, derruba tudo aquilo. Então é preciso entender essas diferenças e saber que, por exemplo, cara, vamos pensar assim, Pelé, vamos no último grau. A bola vem vindo no escanteio. O cara sabe o tanto que ele flexiona o joelho, o tanto que ele olha, a hora que ele pula, pra onde que ele olha e pra onde que ele vai desviar a bola. Olha a física tem que tem física, tem matemática. Cálculo, né? A biologia, o tanto de impacto, porque se você pular muito, se você pular pouco, muda a trajetória da bola. Então. Olha, inteligentíssimo. E jogador de futebol, na sua média, é alguém ignorante no sentido escolar. Dificilmente. Você tira um Sócrates da vida, o próprio Pelé, que era um cara muito culto e tal, um Rogério Ceni. O resto, cara, é cara que não sabe falar.
Mas o cara tem uma inteligência futebolística. Uma coisa hábil, o próprio corpo, né, tal. Então, assim, é preciso separar essas coisas. Eu acho que programas de grande impacto, como o próprio Caldeirão lá, o Luciano Huck, né, que não é mais o Caldeirão e tal, talvez eles reforcem um estereótipo que não é só aquilo. Aquilo também é, mas não é só aquilo. Cara, que prazer e que honra ter o William Borghetti aqui no nosso catedrático, cara. Você, assim, eu falei isso no começo, é um cara que às vezes não tem a dimensão de quanto que você fala, o que você ajuda as pessoas, porque é isso, você tem uma função até social, no sentido de transformar aquela coisa que é um conteúdo muito difícil, né, às vezes inóspito, numa coisa que as pessoas acessam e até estimulam e procuram saber a posteriori das coisas que você fala, né, cara? Você é um educador no sentido mais amplo e bonito da palavra. Obrigado, cara. Porque é uma coisa que extrapola o intramuros, né, cara? Você tem a sua sala de aula, mas a internet hoje facilita e possibilita isso, né? Às vezes o seu conteúdo está sendo assistido, sei lá, numa aldeia indígena, não sei aonde e tal, e alguém puta, eu não tinha pensado nisso porque não teve acesso a um livro, a uma palestra, enfim, a gente sabe como que a vida é muito complicada, então você tem uma função muito bonita, cara, assim, de fazer essas coisas, né, e a gente vê o quanto que profissionais como você e outros hoje foram alçados nesse papel quase de celebridades, justamente por conta disso, né, cara, que é muito vital, né, necessário ter gente como você para poder transformar essas coisas que a gente não conhecia, né, cara, eu mesmo, cara, o que é neurociência, né, e torna isso aí um assunto difícil, uma coisa muito apaixonante. E de você, assim, já sei que estourei o tempo, mas eu preciso só para fechar isso. Uma vez uma professora de história me chamou no Instagram e falou assim, eu vejo que você fala, tal, explica os comportamentos, mas assim, neurociência é legal, os alunos gostam. Eu falo, neurociência é chato, dependendo de onde você lê. Você se passa, né? Aí eu falei, história para mim é muito legal. Aí ela falou, mas eu não consigo transformar isso na sala de aula. Eu falei, do que você tá dando aula agora? Qual que é o tema? Ela falou, Revolução Francesa. Eu falei, você vai chegar na sala de aula amanhã e vai falar assim, é melhor morrer de guilhotina ou de forca? E sai da sala, vai tomar uma água, deixa o pau torar. Aí ela falou que fez, quando voltou, assim, tinha a galera da guilhotina e a galera da forca discutindo. Aí ela veio e deu a aula, explicando. A nobreza morria na guilhotina e o pobre morria na forca. Então, até para morrer, até na pena de morte, o alto escalão da sociedade tem vantagens e tal. E ela falou assim, cara, os alunos sentando, vendo uma aula de Revolução Francesa, que é chato pra caramba. Agora a gente entende nome de rua, quando a gente chega, que você me dá um endereço, eu venho aqui, nome de rua, tal, número tal, isso foi inventado lá, o Napoleão que criou esse tipo de coisa que a direita e a esquerda nesse período. O jacobino lá. Por que direita e esquerda? É a questão da mesa. Então a gente começar a entender que há um contexto e uma aplicação prática na vida das coisas é muito importante. Então, eu fico muito feliz aí com as tuas palavras do final. Diretor, pega esse corte aí, tá? Que eu quero usar na minha... Ou você pega e corta depois. Aí, isso aqui é teu, é nosso. Marca essa parte aí, que foi muito bom. E obrigado pela oportunidade. Você é um cara incrível também, te acompanho do outro lado da mesa, né? E você tá fazendo um trabalho também que a gente até tá batendo um papo, né? De trazer pessoas aqui que possam expandir até o que elas costumam falar muito para outras vias aí. E continue. E a gente precisa fazer um episódio falando dos Trapalhões. Tenho falar, estudar cientificamente os 4 integrantes. Cara. Então é isso. Esse é o podcast catedrático, que é uma ilha, cara, quase de saber nesse emaranhado de coisas que tem na internet, mas são papos diferentes, que é um público bacana, que eu tenho certeza que vocês curtiram esse papo muito legal. Se inscreva no canal e até o próximo episódio. Valeu!